Olá pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal, sejam todos muito bem-vindos. E no vídeo de hoje eu te ensino a fazer a melhor receita de panetone e de chocotone também. Sabe aquele panetone bem macio, fofinho, leve, úmido e que chega a desmanchar na mão? Além disso, ele é super fácil de fazer e qualquer pessoa consegue fazer essa receita aqui. Muitas pessoas acham que é difícil fazer panetone, que é um bicho de 7 cabeças, quando na verdade não é nada disso. Depois dessa receita aqui, você nunca mais vai querer comprar panetone. É só assistir o vídeo bem direitinho para pegar todas as dicas, que vai dar tudo certo sem erro, tá bom? E agora vamos parar de falação e vamos pro vídeo. Vamos começar aqui a nossa receita de panetone e chocotone fazendo a esponja. É o primeiro passo quando se faz panetone. E para que serve essa esponja? É através dela que a gente vai saber se o panetone vai crescer e desenvolver bem, tá? Se nessa etapa aqui ele não atingir a fermentação e não crescer, é porque o fermento que você está usando deve ter algo errado com ele, tá certo? Aqui no recipiente, é só adicionar 135 gramas de farinha de trigo. Adicione também 8 gramas de fermento biológico seco, o fermento para pão que vocês encontram em todos os mercados. O próximo passo é misturar bem esses dois ingredientes aqui. E esse fermento aqui, pessoal, vocês tanto encontram nesse pacotinho de 10 gramas ou em pacotes maiores também, tá? Em todos os mercados vende. Vamos adicionar agora 110 ml de água morna, numa temperatura que você consiga colocar o dedo e seja confortável que você aguente, tá certo? Não pode ser muito quente. E agora mistura esses ingredientes até absorver todo o trigo e eles ficarem totalmente unidos. Quando você misturar bem esses ingredientes, vai ficar nessa consistência aqui que estamos vendo, bem pastosa, tá vendo? É sempre bom prestar atenção no ponto, pessoal, porque dependendo da farinha de trigo, pode ser que precise de mais um pouquinho de água ou não, tá? Porque dependendo da marca, algumas absorvem melhor os ingredientes e outras não, tá? Se precisar de mais um pouquinho de água, coloca bem pouquinho pingando aos poucos até atingir esse ponto aí. O próximo passo é deixar agora essa esponja descansar de 20 a 30 minutos até ela crescer, atingir a fermentação, tá certo? Se você quiser também, para intensificar o calor, pode cobrir aqui, em vez de um pano, cobrir com plástico filme. E aqui, pessoal, eu deixei a esponja por 30 minutinhos, ela atingiu a fermentação, como estamos vendo, cresceu, dobrou de tamanho e fica nessa consistência aqui que estamos vendo, tá? Vamos deixar aqui reservado de lado e dar continuidade à massa do nosso panetone e do nosso chocotone. Aqui no recipiente, é só adicionar 340 gramas de farinha de trigo. Aqui eu estou dando a quantidade em gramas para ficar mais exato, pessoal, e ficar mais parecido com o meu, tá certo? Caso você não tenha balança, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo as quantidades em xícaras e em colher, tá certo? Mas quem puder fazer em gramas é muito melhor. Adicionei aqui as 340 gramas de farinha de trigo. Vou fazer um buraco aqui no meio para adicionar o restante dos ingredientes. 60 gramas de açúcar. 4 gemas. Vamos adicionar apenas as gemas, que é para o panetone ficar bem fofinho, leve e macio, tá? Por isso que só leva as gemas. E 5 gramas de melhorador de farinha. O que eu utilizo eu sempre compro no pacotinho de 500 gramas, que é esse aqui, mas vendem também em pacotinhos até de 10 gramas. Vocês encontram em todos os mercados atacadistas, em lojas para panificação e também até algumas lojas de confeitaria você encontra, tá certo? E para que serve esse melhorador aqui nessa receita? Caso a farinha de trigo ela tenha alguma deficiência que precise de mais proteína ou de algum nutriente, esse melhorador vai suprir essas necessidades, além de deixar o panetone bem mais fofinho e macio, tá certo? Por isso que a gente utiliza esse melhorador de farinha aqui.
É só adicionar ao restante dos ingredientes e em seguida adiciona 70 gramas de margarina ou manteiga sem sal. É importante lembrar que precisa ser sem sal para quando ele assar não ficar aquele gostinho de sal no panetone, tá certo? 70 ml de água bem morninha, não pode ser muito quente, tá? Naquela temperatura que você coloca o dedo e tá bem agradável. Uma colher de sopa de essência para panetone. Se você não tiver a essência, você pode utilizar até raspas de laranja, tá? Mas para ficar com gosto e cheiro de panetone, tem que ser com a essência, tá bom? E para finalizar aqui, meia colher de sopa de mel. Esse mel aqui, como é um açúcar invertido, então na receita ele vai ajudar a dar mais durabilidade ao panetone para ele não estragar rápido, tá certo? Esses serão os ingredientes do nosso panetone e do chocotone. E para finalizar, é só pegar a esponja que a gente fez no início do vídeo e adicionar ela ao restante dos ingredientes. E o próximo passo é só misturar bem esses ingredientes. Pode ir misturando com a colher de início, tá? Só que vai chegar com uma hora que não vai ter como mexer mais com a colher e vamos ter que colocar a mão na massa. Aqui eu já percebo que não tem mais como agregar os ingredientes com a colher, então vamos parar de mexer com ela e agora vamos ter que dar uma mexida aqui mesmo até os ingredientes absorver esse trigo, tá? Ficar tudo bem agregado. Feito isso, com os ingredientes bem agregados, ó, vamos começar sovando essa massa. Eu precisei aqui de retirar a toalha da minha mesa, né? Porque como eu vou sovar essa massa, então eu tenho que ter a mesa vazia sem nada, tá certo? Se você quiser, pode pingar só um pouquinho de óleo na mesa para facilitar mais o manuseio, tá certo? E em seguida, pessoal, é só começar sovando essa massa, tá? De início, você pode achar que tá dando errado, que ela tá bem mole, que não vai dar certo, mas não se preocupe, não precisa ter medo, ela realmente vai ficar mole de início. E tem que ser assim o ponto dela para o seu panetone ficar bem fofinho, macio e desfiando, tá certo? Quando você sovar de 10 a 12 minutos, num passe de mágica, você vai ver que a massa vai absorver por completo, vai parar de grudar e vai ficar bem firme, tá certo? Então, enquanto não chega esses 10 ou 12 minutos, pode continuar sovando sem medo. E quando você estiver sovando, que ela se espalhar, como vocês estão vendo, é só voltar juntando ela ó, com uma espátula ou até mesmo com uma faca sem dentes, tá? Sova e junta de novo depois. E aqui eu sovei a massa por 12 minutos, ela já chegou no ponto, tá? Mas esse tempo pode variar até para mais, dependendo da forma que você vai sovar aí em casa, tá? Então o importante é prestar atenção no ponto da massa para saber a hora de parar de sovar. Ela fica uma massa bem lisinha, como a gente está vendo, quase não gruda na mesa, né? Nem nas mãos. Quando eu sovo ela, ela dá uma leve grudada na mesa, mas ela solta, tá vendo? Nas mãos também, ela quase não gruda. Fica bem macia, bem lisinha e bem mole. Esse é o ponto correto para seu panetone quando assar ficar perfeito e bem fofinho, tá certo? E depois que a massa estiver bem sovada nesse ponto aí que estamos vendo, é a hora de deixar ela descansando, tá? Vou polvilhar aqui o fundo do recipiente com um pouquinho de farinha de trigo para ela não grudar muito quando estiver descansando. Vou juntar ela aqui. Ela solta super fácil, tá vendo? Apenas dá uma leve grudada, mas ela solta. Dá uma boleada nela, puxando as pontas de cima para baixo e faz tipo uma bola mesmo, né? Boleando. Depois é só deixar descansando por mais ou menos uma hora até ela crescer e dobrar de tamanho, tá?
Se você quiser intensificar aqui o calor, é só cobrir com um plástico filme, que vai fazer mais calor e vai crescer mais rápido. Aqui, pessoal, cresceu por 1 hora, dobrou bastante de tamanho. Agora é só retirar esse ar que criou, dividir a massa em 2 partes iguais, porque rende 2 panetones, e eu vou fazer um panetone e um chocotone. Antes de rechear, eu vou dar uma dica. Com a uva passa do panetone, é só deixar de molho por 1 hora no suco de laranja, que vocês vão ver que ela vai ficar bem molezinha e vai fazer toda a diferença no seu panetone, tá certo? Agora vamos começar recheando. Vou pegar aqui e passar só um fio de óleo no fundo do recipiente, para ficar melhor de manusear. Em seguida, eu coloco a massa dentro, abro um pouquinho e vou adicionar 150 gramas de chocolate em gotas, tá? Esse vai ser o nosso chocotone. Se você não quiser muito chocolate e não gosta dele bem recheado, é só colocar um pouquinho menos dessa quantidade, tá certo? Mistura bem até a massa do chocotone absorver esse chocolate e ele ficar todo distribuído. Depois é só colocar um pouquinho de óleo na mesa, para não grudar, tá certo? Vamos abrir um pouquinho essa massa. E depois é só dobrar ela em 4 partes, tá? Dobrei a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. Depois você aperta a ponta para não abrir, dá uma boleada e já pega a forminha que vai ser assado o panetone, tá? Essa é uma forma para panetone de papel forneável para panetone de 500 gramas. E em todas as lojas de confeitaria vende, tá certo? E agora é só rechear o panetone. É o mesmo processo. Abre um pouquinho a massa no recipiente. Eu vou adicionar 80 gramas de frutas cristalizadas e 70 gramas de uva passa. E só lembrando que a passa eu hidratei um pouquinho no suco de laranja para ficar bem mole, tá certo? E agora é o mesmo processo. Mistura até absorver esses ingredientes. Depois faz aquele mesmo processo, né? Coloca só um pouquinho de óleo na mesa para abrir. Vai estirar um pouquinho essa massa. Em seguida é só dobrar em 4 partes, como fizemos no chocotone. E depois é só colocar na forminha onde ele vai ser assado. E quando estiverem recheados, é só pegar a forma onde eles vão serem assados, já deixa dentro para eles descansarem um pouco, tá? Até crescerem mais ou menos até chegar faltando 2 dedos para encostar na ponta da forma. Para intensificar aqui o calor, eu vou colocar essa bandeja com eles dentro de uma bolsa plástica para eles crescerem mais rápido. Aqui eu deixei descansar bastante. Eles cresceram, dobraram de tamanho, cresceram até faltar 2 dedos para encostar na pontinha da forma, tá? Para finalizar, antes de levar para o forno, faz um corte com uma tesoura ou com uma faca no formato de um X. E em seguida é só colocar uma pontinha de nada, um pouquinho de margarina ou manteiga sem sal, porque isso vai ajudar a deixar eles dourados e também deixar mais suculento quando estiver assando, tá bom? Em seguida, é só levar para assar em forno pré-aquecido em 180 graus por mais ou menos 50 minutos ou até dourarem por completo. Aqui eles acabaram de sair do forno e para esfriar eu vou deixar uma dica bem boa para vocês. Coloquem sempre em cima de uma grade como essa ou em algo que possa passar ar por baixo, tá? Porque se colocar diretamente na mesa, ele para esfriar vai começar suando e vai juntar água embaixo. Então a durabilidade dele vai ser menor. Vamos agora cortar esses panetones e ver como eles ficaram por dentro. Vamos abrir aqui primeiro o chocotone. Quando eu abrir os dois, a gente vai ver a maciez, a perfeição que fica esse panetone, tá bom? Eu vou mostrar tudinho bem direitinho. E olha só que chocotone maravilhoso, super chocolatudo, bem recheado, uma delícia, gente. Agora vamos ver aqui
o nosso panetone. E olha só, pessoal, que maravilha de massa de panetone que fica. Bem fofinha, bem macia, úmida e ela fica desfiando na mão quando a gente puxa, vejam só. É uma maravilha esse panetone aqui. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui. Não se esquece de deixar o teu like, de se inscrever no canal e também de ativar o sininho das notificações, caso você esteja chegando agora e ainda não seja inscrito. Fiquem todos com Deus, um cheiro bem grande no coração e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau!